Aqui na aula 9 do nosso ciclo de estudos, a gente vai aprender a falar sobre o fim de semana. Deixa eu colocar aqui como se escreve isso em inglês. Talking about the Weeknd. The Weeknd não é o cantor. The Weeknd, fim de semana, né? O fim de semana. Weekend. Week, semana. Acrescento and, fim de semana. Então, vamos lá. A gente tem aqui duas pessoas falando sobre seus finais de semana. E a gente vai buscar compreender um pouquinho do que eles estão falando, tá certo? E ao final, com base nesses dois exemplos, vocês vão utilizar os conhecimentos prévios de vocês e tentar escrever um texto desse mesmo tamanhinho, né? Pode ser curtinho, sobre o final de semana de vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro vai ser o final de semana do Michael, né? Então, vamos lá. O Michael vai dizer pra gente aqui: I went to our house in the country with my family. It's a small house in a village in the mountains. We often go there on the weekends and we usually go there for a few weeks in the summer. It was really hot when we went this weekend. It was 35 degrees. I was surprised because it's July. It's usually cold. Então, ele vai trazer algumas informaçõezinhas pra gente. Sempre que a gente pega um textinho assim, a primeira coisa que a gente faz é procurar palavras que a gente conhece, né? E aí depois a gente vai para as palavras cognatas, que se parecem com palavras do português. E depois a gente vai juntar essas duas coisas e vai começar a ver as palavras que a gente não conhece, para que a gente possa tentar deduzir o significado dessas palavras ou expressões, né? Então aqui a gente já conhece os pronomes, né? Então a gente já pode ver aqui, ó, I, our, my, it's. A gente pode ir levando nesse sentido. Eu já conheço os pronomes, então vou vir para cá, já tem um montão de coisa que eu conheço. It, we, novamente. Também observar as repetições, né? E aí depois a gente pode ir para palavras que a gente conhece, né? House, country, small, house. Aqui eu já conheço muitas palavras, então fica complicado de ir. Mas vocês vão marcando as que vocês não conhecem. Depois você vai para as palavras que são parecidas com a do português, né? A gente tem aqui family, mountains e assim por diante. E aí, surprised, né? Talvez você já tenha estudado agora me foge a palavra. Estações do ano. Você pode já ter estudado as estações do ano. Tá aqui, ó, summer. E aí a gente vai percebendo aqui algumas palavras conhecidas. Então, vamos lá. E aí a gente vai começar a tentar deduzir. Por exemplo, essa frase. I went to our house in the country with my family. Eu, alguma coisa, para nós, casa. Esse country, por mais que a gente conheça ele como país, a gente precisa abrir, expandir a cabeça de que as palavras têm mais de um significado. Aqui seria uma casa no campo. Uma casa no campo com minha família. Então, às vezes, é preciso que a gente perceba se não está muito fazendo sentido e busque o significado. Então, aqui, ó, se você
Eu conheço isso aqui como país, mas não tá fazendo sentido. Então vai lá no Google. O que isso pode ser também? Às vezes faz sentido você pesquisar, inclusive, a frase inteira, mas alerta sempre para o estudo da frase. Não adianta simplesmente ir lá, jogar no Google e trazer a tradução. Você precisa estudar a frase. E aí você chega à conclusão. Country também pode ser usado para campo. Então, uma casa no campo com minha família. Pode ser, eu aluguei uma casa no campo com minha família. Você pode cortar trechos para deixar mais claro, sem perder o sentido, né? Que está sendo dito. Você entende aqui que ele alugou para ele uma casa junto com a família dele para passar o final de semana. E aí ele vai dizer, it's a small house. É uma casa pequena. In a village in the mountains. Em uma, aqui, porque que se há é um I não an, que vem antes do village, e village tem inicial com consoante, né? Sempre é preciso estar trazendo esses conhecimentos novamente, para que a gente vá decorando e aos poucos vai fazendo isso naturalmente, espontaneamente. Então, em uma vila nas montanhas, né? Esse in the também aparece muito, né? Sempre saber que é nas, nós, nos, né? Não nós, nos, nas, nos, e assim por diante. E aí ele vai dizer, nós, frequentemente, essa outra palavra pode ser uma palavra que você precisa pesquisar no dicionário. Vamos lá, nos finais de semana. E nós normalmente, vamos lá por algumas semanas, a few weeks, né? Few, algumas. Na aula passada essa palavra também apareceu. A few weeks in the summer. Às vezes vamos lá por algumas semanas no summer. Summer, verão, né? E aí, continuando. It was really hot when we went this weekend. Aqui parece um trava-língua. When we went. When we went. É até bom para exercitar. It was really hot when we went this weekend. Estava realmente quente, muito quente, também pode traduzir assim, quando nós alugamos este final de semana. It was 35 degrees. Esse it was seria estava, ou pode ser também fazia, né? 35 graus, degrees. Estava fazendo 35 graus também, pode ser essa tradução. E aí ele continua. I was surprised. Eu fiquei surpreso. Eu estava surpreso. Because, partículazinha aqui de explicação, né? Porque é julho. E aí ele vai dizer it's, né? Se it's é voltando aqui o julho, né? Então a gente poderia, porque é julho. Que normalmente costuma ser frio, cold, né? A gente tem aqui a oposição hot, cold, também é algo que a gente pode prestar atenção. Então, a gente tem esse primeiro diálogo do Michael, contando sobre o final de semana dele. E o que vocês vão fazer é algo semelhante a isso, contar sobre o final de semana de vocês, utilizando os conhecimentos prévios, podem utilizar algumas expressões que vocês tenham visto nos textos anteriores ou mesmo nesse texto. E aí, em seguida, a gente tem também a fala do Rai, que também, olha, é um tamanhozinho semelhante. A expressão fazer um texto mais ou menos. Não adianta fazer só uma frase. Não sei. I had a great weekend. Você não pode dizer só eu tive um ótimo final de semana.
Você tem que dizer o que aconteceu. Então vamos lá. O Rai começa dizendo aqui: I had a great weekend. Eu tive um ótimo final de semana. E aí vai dizer o porquê, vai explicar, né? My wife and I got married 30 years ago. Minha esposa e eu nos casamos 30 anos atrás. My wife and I were really surprised when our son came to our house on Thursday evening. Minha esposa e eu ficamos muito surpresos quando nosso filho veio para a nossa casa na quinta-noite, né? Evening, aqui. E aí, continuando, ele, né, o filho, que ele mencionou anteriormente, he then took us to the airport and gave us 2 tickets to go to home. Ele, então, nos levou, né, took us, nos levou to the airport, nos levou para o aeroporto, and gave us, e nos deu, 2 tickets to go to Rome, e nos deu 2 ingressos, né, 2 passagens aqui, né, já que estamos no aeroporto, 2 passagens para ir para Roma. Olha aí que final de semana maravilhoso. He paid for everything. The flight, the hotel, everything. We had a lovely weekend. Ele pagou, ele paid, né? Pagou por tudo, everything, pagou por tudo. E aí ele vai dizer, the flight, o voo, the hotel, o hotel, everything, tudo. We had a lovely weekend. Nós tivemos um final de semana amável, agradável, maravilhoso. Uma tradução seria amável, né? Já que tem a palavra love, lovely. Seria amável, adorável, final de semana. We remembered the night we got married. Nós nos lembramos da noite em que nós nos casamos. It was wonderful. Foi maravilhoso. Então, também é um outro exemplo aqui de pronúncia ou de textinho sobre um final de semana. E aí vocês vão escrever sobre o final de semana de vocês. Não precisa ser algo extraordinário. Eu acho que a grande maioria passou em casa. Você pode ter viajado. E aí você vai escrever sobre o seu final de semana. E às vezes, mesmo em casa, a gente tem finais de semana maravilhosos. Ou você pode ter brincado, pode ter vindo a alguma visita, alguém que você gostava muito. E aí você vai tentar escrever sobre isso em inglês. Se você tiver alguma dúvida, você pode consultar o Google Tradutor ou você pode tentar falar comigo para que a gente possa escolher as palavras mais adequadas que você poderia usar, tá bem? Então, essa é a atividade da aula 9, ok? Alright. See you later next week.